bom? Meu pastor. Boa noite, queridos. Graça e paz. Dia 30 de novembro de 2019, nós estávamos aqui orando pelo pastor Alexandre, Soninha e Júlia, e nós estávamos juntamente com o pastor Elton, que estava no vídeo, nós estávamos responsabilizando de forma oficial o envio do pastor Alexandre para pastorear a igreja aqui em Taipas. E 4 anos depois, daqui um mês e 2 dias, completam-se 4 anos, e olha-se para a igreja e se vê algo diferente acontecendo. Se vê algo diferente acontecendo. Eu já pastoreio há 27 anos. Eu sei que não parece, mas são 27 anos que eu pastoreio. 24 anos pastoreando a mesma igreja. E eu aprendi algumas coisas pastoreando igreja. Uma dessas coisas é que, quando o Senhor começa a responsabilizar pessoas em relação à sua igreja, é porque Ele tem uma expectativa de que algo maior aconteça. Então, eu penso que a Igreja Batista de Taipas precisa começar a olhar dessa maneira, pastor Alexandre. O Senhor, Ele tem uma expectativa. Interessante que o Senhor, Ele é assim. Ele nos confia algo de acordo com a nossa capacidade, mas espera um resultado, Cláudio, além da nossa capacidade. Interessante, né? Pode parecer contraditório, injusto, mas não, é assim que é a dinâmica de Deus. Ele confia de acordo com a competência, com a capacidade, mas Ele espera um resultado além da nossa capacidade. A parábola dos talentos ensina isso, Mateus 25. Ele deu dons talentos de acordo com a capacidade. Mas quando ele chegou para ajustar contas, ele queria mais do que foi confiado de acordo com a capacidade. Isso é razoável, não é ilógico. Por que é razoável? Porque a capacidade para termos um resultado maior do que a nossa capacidade não é na força do nosso braço. Então não é a aprovação tua no concílio, não foram as respostas corretas no concílio que te aprovam como um pastor. O que te aprova como um pastor é porque o Senhor é contigo. É isso que nos aprova como pastores. É isso que nos aprova como líderes numa igreja. Porque é na força do Senhor, é na direção do Espírito do Senhor e é no conselho das Escrituras. Por isso que a expectativa de Deus sempre vai ser além da nossa capacidade. Porque o meio para isso acontecer é Ele, nunca seremos nós. Então, a Igreja Batista de Taipas está na hora de fazer mais. Está na hora de fazermos mais muito tempo. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Algumas semanas atrás, um pastor, ele me chamou assim, ele me colocou o seguinte título sobre mim. Clodoaldo, você anda muito apocalíptico nos últimos tempos. Mas o Evangelho é apocalíptico. A Bíblia é apocalíptica, ou seja, é revelação, né? Apocalipse é revelação. Apocalipse não é destruição. Apocalipse é nós entendermos o que as Escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz e nós caminharmos por ela. E nós precisamos compreender que o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de começo, é um tempo de fim. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de dores. Talvez seja muito importante falarmos sobre essas coisas. A igreja moderna, a igreja dos nossos dias, precisa compreender que a nossa expectativa tem que ser de gemidos. É isso, gemidos. Se o fundamento da nossa fé, Pedro fala isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, a salvação da nossa alma, a conclusão desse propósito acontece quando? Com o arrebatamento da igreja. Ninguém estará com o Senhor para sempre sem passar pela porta do arrebatamento. Nós não estamos discutindo uma posição escatológica. Não, isso não é necessário num púlpito, numa reunião como essa. Mas nós temos que estar conscientes de que a maior expectativa de um crente em Jesus deve ser arrebatado. E arrebatamento é uma palavra... Obrigado, Pedro. Primeiro diácono, depois de 40 anos ordenado pela igreja. É isso aí. Primeiro pastor, depois de 40 anos ordenado pela igreja. É isso aí. Vai agarrando aí. Mas, enfim, a nossa maior expectativa como salvos, vivos,
deve ser sermos arrebatados. Essa deve ser a nossa maior expectativa. Porque sem o arrebatamento, nós não estaremos com o Senhor para sempre. O nosso alvo é a salvação da nossa alma e estarmos com o Senhor para sempre. Porém, isso não acontece sem o arrebatamento. O apóstolo Paulo nos ensina isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Ele fala que primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo e depois nós, os vivos, e estaremos com o Senhor para sempre. Então, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda, amar a segunda vinda, não é só desejar a segunda vinda. Desejo é raso. Não, é amar a segunda vinda. Existe uma coroa que o próprio Senhor quer entregar aos seus, que só será entregue se nós amarmos a sua vinda. Paulo fala isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo diz, tem uma coroa que o justo juiz vai me entregar naquele dia. Qual é o dia? A partir do dia do arrebatamento da igreja, a qual ele dará também a todos quantos amam a sua vinda. Então, esse assunto, arrebatamento da igreja, dor, porque parto é dor. A vinda de Cristo é tratado como dores de parto. E é o que o mundo provoca. E é o que nós devemos sentir em relação ao mundo. Por quê, pastor? Simples. Porque esse mundo que se perde por não conhecer a Cristo, perde a Cristo eternamente por um tempo de sofrimento. Como nós, como igreja, não vamos sofrer por conta de uma realidade dessa? E tudo que Deus está fazendo, aqui nessa igreja, Ele espera um resultado a partir dessa igreja. Então eu não poderia assumir um momento. Pastor Alexandre, faz um favor. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas a tela minha está apagando toda hora. Eu vou ter que usar um texto que está aqui. Você consegue na configuração colocar para não desligar, por favor? Porque eu não preciso parar aqui. Então eu não poderia vir aqui, vir do Brasil para cá. Eu não queria fazer o negócio, acabou fazendo do mesmo jeito, né? Pronto. Eu não queria vir do Brasil para cá e simplesmente expor um sermão para os irmãos. Eu não funciono muito assim. Nós somos uma comunidade de fé. A igreja precisa ser vista como família. Nós somos uma família de Deus. E alguns assuntos precisam ser tratados como igreja, como uma família que nós somos. Aqui, gente, eles vão resolver, fica tranquilo, eles vão dar certo ali. Se não der, aquilo que eu tentei e não aconteceu, eu vou ter que fazer, não tem problema. Mas vamos para cá. Então, alguns assuntos nós precisamos conversar como igreja. Alguns assuntos muito importantes. Então, se eu pudesse deixar alguns conselhos para você nessa noite, além do que nós vamos explanar, eu diria, ame a volta de Cristo. Peça para o Espírito Santo isso. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, desperta no meu coração esse amor pela tua volta. Se esse assunto, a volta de Cristo, te amedronta, te intimida, é alguma coisa de errado acontecendo no aspecto da sua fé. Tem uma coisa muito séria acontecendo. A volta de Jesus não pode nos amedrontar. É a nossa mais importante esperança como igreja, sermos arrebatados para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração? Se você puder fechar os seus olhos por um instante, curvar sua cabeça, pode ficar sentado mesmo. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa noite, eu quero agradecer o Senhor pela vida do Cláudio, da Cláudia, os seus filhos, por esse momento que o Senhor criou para a Igreja Batista de Taipas. O Senhor escolhe, o Senhor quer e o Senhor chama pastores para serem pastores conforme o teu coração. E o Senhor dá pastores conforme o teu coração. Bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. E bendito seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor fará a partir dessa igreja. Quero te pedir nessa noite, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Que a tua palavra ministrada nessa noite possa consolidar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e a tua palavra possa nos desafiar. É isso que a tua palavra faz. Ela desafia um homem comum e natural a ser um homem conforme o desejo do teu coração. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós te adoramos no nome bendito e santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu quero falar hoje, Isaías capítulo 61, versículo 9, diz o seguinte, Isaías 61 é uma fala
é uma fala do fim de todas as coisas. É uma fala do milênio, é uma fala para o milênio, uma fala escatológica. Só que Isaías 61:9 diz o seguinte, tem uma promessa ali. Ali tem uma promessa. Tem uma promessa, tem um desejo do coração de Deus, de que nós sejamos família bendita do Senhor. Hoje eu quero falar sobre família. E eu espero que os irmãos me entendam. Eu sempre, quando viajo, vou ministrar num outro aspecto cultural, eu me preocupo com a cultura, mas a cultura do reino de Deus, ela sobrepõe qualquer cultura. Então, que os irmãos tenham paciência, que talvez com a minha forma de expressar algumas coisas que eu vou dizer aqui, mas eu fico muito tranquilo por entender que, biblicamente, se faz necessário que algumas coisas sejam ditas da forma como serão ditas, ok? Então, a expectativa de Deus, o desejo de Deus, o que Ele quer enxergar é em mim e em você, naquele grande dia, família bendita do Senhor. Então, quando nós falamos de família, quando o assunto é família, e não tem como falar de família sem falarmos, em primeiro lugar, de casamento, porque só existe família se houver casamento. Só existe família saudável se houver casamento. Há uns dias atrás, eu recebi uma mensagem, só um parênteses nas minhas redes sociais, uma pessoa ouviu uma fala nossa, onde nessa fala, e eu não quero trazer um problema para cá com essa fala, eu vou repetir o que eu disse lá, ok? Onde eu dizia que família é marido, mulher e filhos. Isso é família. Marido e mulher somente é um casal. Isso é uma bênção, não tem nenhum problema. E essa fala, que foi uma fala objetiva, rápida, né, numa das nossas reuniões, e essa pessoa me mandou uma mensagem dizendo que ela não concordava, que ela se sentiu assim, ferida, ofendida, porque como ela é casada, e ela é casada, não quer ter filhos, e ela não aceita simplesmente não ser tratada por família só porque não tem filhos. E eu respondi para ela, claro, e eu disse, querida, fique em paz. Existe um conceito natural de família, que se você se casou, você já é família. Esse é um conceito social de família. Agora, o conceito bíblico de família é um homem casado com uma mulher gerando filhos. Então, essa é a ideia bíblica de família. Quando o Senhor fala para Abraão que abençoaria todas as famílias da terra a partir dele, essa fala de Deus para Abraão, ela nasce de uma proposta de Deus para Abraão, ele e Sara tendo um filho. Então, a ideia bíblica de família é isso. É um homem casado com uma mulher e tendo filhos. Isso não quer dizer que se você é casado e não tem filhos, que você está pecando. Não estou dizendo isso. Se você é casado e você ainda não tem filhos, talvez a pergunta seja, por que não temos filhos? A pergunta deve ser essa. E a resposta vai trazer e me dar a oportunidade de entrar e ficar em um lugar onde Deus possa então me ministrar, me sarar, me curar, me libertar de alguma crença, de algum valor que me impede de ser família bendita do Senhor. Então, a expectativa de Deus é essa, família bendita do Senhor. E para vocês entenderem que essa família bendita, ela começa com um casamento bendito. Não existe família bendita sem um casamento bendito. Não existe uma família bendita onde o casamento bendito não derrama essa bênção sobre a vida de tudo que faz parte dessa família, marido, mulher e filhos. Então, esse é um desafio, de nós termos uma casa que não somente serve a Deus, mas uma casa que o Senhor olha dos céus e diga, é uma família bendita para a glória do meu nome. Esse é o nosso desafio. E nós vivemos tempos onde se ter uma família bendita se tornou extremamente desafiador. Uma das perguntas que foi feita por Cláudio hoje no concílio foi sobre divórcio. Então nós precisamos pontuar algumas coisas. Divórcio não é opção. Não pode ser opção. Divórcio não é oportunidade para se resolver problemas. Divórcio é a exceção. Perguntaram para Jesus, Mateus 19, disseram para Jesus, mas Moisés deu a carta de divórcio. E Jesus responde o porquê. Por que foi que deu a carta de divórcio? Por que foi? Por causa... O problema não é o divórcio. O problema é a dureza do coração. Então, a dureza do coração, que é a prova de solução de um casamento que afeta pontualmente uma família,
é aquilo que recorrentemente vai afetar a nossa vida por um todo, que é a dureza do nosso coração. Então, ser uma família bendita depende de um casamento bendito, e esse é o desafio. Quando nós falamos em casamento, nós não estamos falando só de um ajuste social, nós não estamos falando só de um ajuste íntimo para a saúde, para a sanidade de uma casa. Não, quando nós falamos em casamento, nós estamos falando de algo muito mais elevado. E eu gosto de falar de casamento e imaginar salvação, dessa forma. Falar de casamento e ferir o casamento e desprezar o casamento e não tratar o casamento com o valor que ele deve, isso pode significar de forma direta e pode tocar de forma direta a salvação da minha alma. Pode. Casamento é algo extremamente sagrado. A forma como o Senhor olha para o casamento é uma forma santa, é uma forma exclusiva. Tanto que ele tipifica o nosso relacionamento com ele usando que modelo? O casamento. Qual vai ser o nosso relacionamento com o Senhor na eternidade? Ele aponta para uma realidade nossa, o casamento. Então, o casamento para o Senhor é algo muito precioso. E nós vivemos um tempo onde o zelo pelo casamento e a falta de zelo pelo casamento fragiliza a família. A falta de zelo pelo casamento fragiliza o homem, fragiliza a mulher e reflete na identidade dos filhos, e isso se torna cíclico. Porque aquilo que os nossos filhos recebem de mim, os meus filhos recebem de mim como pai, de Gigiana como mãe, constrói um legado para eles, que pode ser um legado maldito, mas que deveria ser um legado bendito. Então, família é algo muito precioso, mas não existe família sem um casamento bem-sucedido. Agora, nós precisamos ser sinceros. O casamento hoje não é uma instituição sólida. O casamento hoje não é tratado de uma forma, inclusive pela própria igreja, com o valor devido. Hoje nós vivemos, embora sejamos crentes em Jesus, tenhamos o Espírito Santo, sejamos líderes numa igreja, pastores, foi colocado até um exemplo, hoje, de violência doméstica, de crentes em Jesus. Parece absurdo, mas existem crentes em Jesus que violentam as suas esposas, violentam fisicamente, violentam moralmente, violentam emocionalmente. Isso existe. Então, o fato de ser um crente em Jesus não traz automaticamente uma aprovação sobre o meu caráter conjugal. E se eu não sou aprovado no meu caráter conjugal, eu sou totalmente reprovado no meu caráter familiar, porque tem uma interdependência. Agora, por que existe entre nós, e claro, eu quero trazer esse assunto focado para nós, a igreja, porque o assunto é para nós. Por que apesar de crermos em Jesus, amarmos Jesus, esperarmos Jesus, dependermos de Jesus, os nossos casamentos, de uma forma geral, estão frágeis. Casamentos fragilizados. Fragilizados na confiança, fragilizados na moral do casamento. Quantos casamentos hoje que eles acontecem fora de um padrão que daria para eles a oportunidade de construir uma família abençoada. Porque não basta estar junto, não basta não se separar. Então vivemos crises conjugais e não nos separamos e pensamos que está tudo certo. Não, pode estar pior do que você imagina. Por que fragilidades no casamento? Por que nós vemos tantas fragilidades no casamento, apesar de sermos homens e mulheres que amam Jesus? Porque a fragilidade do casamento está devido à fragilidade do caráter desse homem e dessa mulher casada. Então o problema não é o casamento. O problema é a fragilidade do caráter do homem e da mulher. E hoje nós vivemos tempos de homens fracos. Sim, vivemos tempos de homens fracos. Vivemos tempos de mulheres fracas no seu caráter, de homens fracos no seu caráter. E isso é um problema sério. Porque um homem fraco no caráter, ele vai ser o quê? Um marido fraco. E um marido fraco vai ser o quê? Um pai fraco. Uma mulher fraca no seu caráter vai ser uma esposa fraca. E uma esposa fraca será uma mãe também fraca. Agora imagina, qual é a realidade, qual é o cuidado, quais são as garantias que um filho desse casal terá para o seu futuro? Nenhuma garantia. Então o problema de famílias hoje que correm o risco de não serem famílias benditas, porque os casamentos não são benditos, a fonte, a raiz é a qualidade do caráter. Ou seja, aquilo que há no meu caráter como homem, aquilo que há no seu caráter como mulher, aquilo que faz parte, as características do seu comportamento,
as suas escolhas, as suas decisões, as suas ações, aquelas áreas da sua vida comum que você prefere deixar de lado, que você prefere deixar de canto, mas nunca encara de frente para mudar. E é só uma questão de tempo e aquilo vai construir um problema grave na sua vida. Nós, como crentes, eu sou pastor já há alguns anos, pastoreio já há 27 anos. Então eu percebo que os problemas são os mesmos, não mudam, não tem problemas novos, pastor Wagner, é algo novo, não. São sempre os mesmos problemas. Homens com dificuldades no seu comportamento, que não se submetem, que não se sujeitam a um valor de Deus para que esse comportamento seja transformado. Mulheres com fragilidades no seu comportamento, que não submetem o seu comportamento à vontade de Deus para que essas áreas do seu comportamento sejam tratadas. Deus é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, só que tem um detalhe em tudo isso: eu preciso me submeter a Ele. Sem submissão a Deus, não tem governo de Deus na minha vida. Muitas pessoas, é uma frase que eu ouvi, achei essa frase interessante, muitas pessoas querem Jesus como seu Salvador, mas não assumem Jesus como seu Senhor. E Cristo como meu Senhor significa que Ele governa a minha vida e debaixo da vontade da palavra dEle eu me submeto. Nós sabemos muito bem administrar problemas nos nossos relacionamentos conjugais e não encararmos esses problemas como pecado. Querido, tudo que eu faço em relação à minha esposa, que não revela o meu dever de marido, é pecado. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, e Paulo diz que o homem tem uma dívida com a sua mulher, assim como a mulher tem uma dívida com o seu marido, de atender o seu marido e de atender o homem a sua esposa. Casamento é pagar a dívida que um homem tem em relação à sua mulher e que a sua mulher tem em relação ao seu marido. É dívida, é compromisso, é comprometimento. Qualquer falha minha em relação à minha esposa me coloca numa posição de estar pecando contra Deus, porque se eu falhei com a minha esposa, eu falhei com o meu Senhor. É assim que funciona, é simples assim. Então, pecado traz vergonha, em primeiro lugar, em relação à minha vida e diante do Senhor. Então, nós vivemos tempos onde homens estão falhando, onde mulheres estão falhando, homens estão falhando, homens imorais. O maior desafio no caráter de um homem é em relação à sua moralidade sexual. É a nossa fortaleza. E hoje homens estão falhando porque são imorais sexualmente. São homens falhos na sua capacidade de governar a sanidade, a saúde da sua sexualidade. Mulheres estão falhando, por quê? Porque são dominadoras, manipuladoras. São duas áreas que governam, que podem destruir o nosso casamento de uma forma poderosa. A imoralidade sexual afetando os homens. Estou dizendo que mulheres não tenham esse problema. Mas isso no homem é uma fortaleza a ser vencida. E mulheres dominarem o seu caráter de manipulação e o seu caráter de dominância. Deus não criou a mulher para governar o homem. Deus não criou a mulher para governar a casa. Deus não criou a mulher para governar a família. Deus criou a mulher para se submeter à missão que o homem agora encabeça. É diferente. A submissão da mulher não é uma submissão de governo, mas é uma submissão de compartilhar aquilo que Deus lhe confiou como ajudadora idônea na missão que foi dada para o homem. É simples assim. Existe uma crise no que diz respeito ao papel da mulher nessa palavra chamada submissão. Submissão não é serviço. Submissão é acompanhamento. Submissão é partilhamento. É a mulher entender que Deus a chama para caminhar ao lado de um homem para cooperar na missão que foi confiada a ele. E qual é a principal missão confiada a um homem, a um marido? Governar a sua casa, proteger a sua casa, prover a sua casa e atrair a presença de Deus para a sua casa. Sabe o que é lamentável? É nós percebermos que, espiritualmente falando, mulheres hoje são as referências dentro de casa. Isso é lamentável. Isso não deveria ser assim. Mas por que acontece? Porque os homens são omissos no seu papel, no seu sacerdócio. Existe um sacerdócio masculino, mas também existe um sacerdócio feminino. Mas o sacerdócio principal foi dado ao homem. Ele é o governo. Ele dá a direção. E ele tem ao seu lado, ele não tem atrás. O texto de Gênesis, Deus diz que Deus olhou para o homem e percebeu o que no homem quando ele criou o homem? O que ele percebeu? Que o homem precisava de afeto,
que o homem precisava de alguém para se satisfazer física e emocionalmente. Não, Deus olha para o homem e percebe, não é bom que ele esteja só. A mulher é criada por causa desse aspecto para o homem. O homem só não tem completude para um propósito. O homem só não tem completude para aquilo que estava proposto, governar sobre todas as coisas no Éden. Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas, mas sozinho não havia plenitude de competência. Então o que o Senhor faz? Lhe cria uma ajudadora idônea, idoneidade, um caráter aprovado. O caráter aprovado de uma mulher ao lado de um homem que ama a Deus, exerce governo onde quer que ele esteja. Entende por que famílias hoje falham? Porque os casamentos falham. E por que os casamentos falham? Porque o caráter desse homem, o caráter dessa mulher, não expressam valores de Cristo. Simplesmente por isso. Um homem tem que expressar valores de Jesus. Uma mulher tem que expressar valores de Jesus. Queridos, a igreja é a última barreira de contenção. No Brasil, alguns pastores no Brasil, eu não sei como é que é aqui em Portugal, mas no Brasil existe um certo, assim, não é pânico, mas é um medo fora do controle com o que está acontecendo. Nos últimos anos, as questões ideológicas, elas surgiram do controle. Hoje, você se levantar e se posicionar contra uma questão ideológica, você se posicionar em relação a uma questão ideológica, progressista, liberal, que diverge de valores bíblicos. Por exemplo, casamento bíblico entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento bíblico. Pode ter um casamento entre homem e homem? Pode, mas não é um casamento bíblico. Pode ter um casamento entre uma mulher e uma mulher? Pode, mas não é um casamento bíblico. Então, hoje, você defender um posicionamento bíblico te coloca em rota de colisão. Te coloca em rota de colisão com algo que é mais forte do que você, é mais resistente do que você. Hoje é assim, você ser um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia, é te colocar em rota de colisão com uma força maior que você. A questão é se nós estamos dispostos a permanecer para que o Senhor assuma o lugar dele na nossa vida. Então, se posicionar ideologicamente é extremamente desafiador. Se posicionar contra ideologia de gênero, eu não sei como está isso aqui em Portugal, mas no Brasil isso está muito quente. Recentemente foi editada, foi divulgada, o pastor Germano tem a linguagem mais apropriada, né? Uma portaria orientando, não é lei, mas é uma portaria orientando que tem que se ter um terceiro banheiro nas escolas. Ah, mas não é uma lei. Sim, mas a escola que não colocar vai receber a visita do Ministério Público. Vai receber a visita do Ministério Público e o diretor dessa escola, e se for uma escola particular, vai sofrer uma pressão para colocar um terceiro banheiro na sua escola. Resistir isso é extremamente desafiador. Então, alguns pastores, eles estão se sentindo assim intimidados com relação a essas ideologias que têm entrado, né, de uma forma muito forte na sociedade brasileira. Queridos, nós não deveríamos recear isso. Isso não deveria ser o nosso receio. Mas por que é receio? Porque as nossas famílias estão fragilizadas. Sabe por que isso é um problema? Porque nós pais, por exemplo, eu dei uma outra fala na igreja, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque algumas coisas que eu falo depois me trazem alguns problemas que eu tenho que ficar resolvendo. Não que eu me arrependa do... Não. A verdade é essa que eu creio, mas talvez eu pudesse falar diferente, né? Numa outra reunião nossa, eu disse na igreja, irmãos, não traga os seus filhos para se converter na igreja. As pessoas não gostaram dessa fala. Não tragam os seus filhos para se converter na igreja. Não traga. Seus filhos têm que se converter na sua casa. Os nossos filhos têm que se converter na mesa conosco. Os nossos filhos têm que conhecer a Jesus convivendo conosco, de perceberem que nós somos um homem, uma mulher, um casal que chama a presença de Deus, que tem devoção diante de Deus. Eles têm que se apaixonar por Jesus, por nos ver apaixonados por Jesus. E na igreja? A igreja vai dar o suporte para tudo aquilo que eles já receberam de importante das suas casas. Mas isso não acontece. Então por que a igreja hoje tem receio das ideologias? Porque ela não tem uma formação básica nas suas famílias para ser a barreira de contenção para que isso não alcance. Eu não tenho o menor problema em relação aos meus filhos quanto a essas ideologias, nenhum problema. Porque eu tenho que fazer meu papel, meu dever de casa. Lá dentro de casa, nós alinhamos tudo isso, é dentro da nossa casa. Então, a igreja é a última barreira de contenção. Só que para essa igreja ser essa última barreira de contenção, para qualquer movimento ideológico que venha para corromper valores,
Essa igreja precisa ser constituída de famílias saudáveis. Família é força. Se jovem é avivamento. Se homem é produtividade. Se mulher é serviço e auxílio, a família, ela é sustentabilidade para uma igreja. Rui Barbosa já dizia, a família é a pátria em miniatura. Então, se nós temos famílias estruturadas, famílias saudáveis, famílias bíblicas, que é o tema da nossa ministração de hoje, dessa nossa reflexão, se nós temos famílias bíblicas se movendo na igreja, nós temos uma igreja forte. Não se tem uma igreja com problemas. Tem uma igreja que é desafiada na sua missão e ela responde para a sua missão. É uma igreja que vai enfrentar os dilemas da vida comum, que vai enfrentar as dificuldades de uma contemporaneidade que quer corromper os seus valores. Ela vai enfrentar, mas ela não vai se abater com esses problemas. Por quê? Porque o contexto familiar, o mais importante, é sólido. Por que é sólido? Porque é bíblico. A igreja é a última barreira de contenção. A igreja, ela não resgata, a igreja não vem para resgatar valores conservadores. Não olhe para a igreja dessa forma. A igreja é a defensora dos valores conservadores da família. Não, a igreja não defende conservadorismo. A igreja defende e manifesta características bíblicas que devem ser vividas pelas pessoas. Esse é o alvo. Agora, por que o problema? Por que a igreja frágil? Por que uma igreja fragilizada nesses valores? Simples, porque a igreja, na verdade, não é uma igreja bíblica. O problema é fácil de diagnosticar. Ela não é uma igreja bíblica. Não é uma igreja que tem vivência bíblica. A Bíblia tem cerca de 32 mil versículos. Vai depender da versão. Conforme a versão, essa quantidade de versículos pode aumentar ou ela pode diminuir. Mas cerca de 32 mil versículos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos versículos você tem hoje na sua consciência para expressar referência bíblica na sua vida? Livro, capítulo e versículo. Quantos versículos você tem? Então, vamos fazer uma chamada. Né? Então, é o concílio do pastor da igreja. Alexandre, 100 versículos? Você tem agora 100 versículos na ponta da língua, afiado na consciência, capítulo, livro e versículo, para dizer 100 versículos. A Bíblia tem 32 mil, 10% seria 3.200. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aprovaria alguém com 10% de acerto? 10%. 90% de erro, 10% de acerto, você aprovaria alguém? Você confiaria em alguém que fala 10% da verdade, pastor? 90% do que ele fala é mentira. 10%, você aprovaria? 320 versículos, 0,1%. 32 versículos, 0,01 versículo. Você tem 30 versículos na sua consciência para você expressar e revelar conhecimento bíblico. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se a Bíblia fosse tirada da sua vida hoje, proibido, baixou um decreto, proibido Bíblia, ninguém pode ter Bíblia. Você não pode ter Bíblia no celular, você não pode ter confiscado todas as Bíblias. O quanto você tem de consciência bíblica para alimentar a sua fé, e por quanto tempo você seria alimentado pela sua fé? Porque você tem consciência bíblica. O problema dos nossos casamentos é porque somos uma igreja, e eu não estou falando da igreja de Taipas, claro, vocês estão me entendendo, de uma forma geral, que não tem referência bíblica, não tem vivência bíblica. Porque não basta também somente conhecer a Bíblia, tem que ter vivência bíblica. Tão ruim quanto não ter consciência bíblica é tê-la e não vivê-la. Porque ter consciência bíblica e não viver as Escrituras é estar debaixo da ação de um espírito de engano. Esse espírito de engano não é um demônio, é algo muito pior que um demônio, é a nossa própria alma. Tiago fala sobre isso em Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejam ouvintes, mas sejam praticantes, porque se assim não for, vocês enganam a vocês mesmos. O problema de uma igreja saudável está no fato de uma família saudável, que depende do fato de um casamento saudável. E um casamento saudável depende de um homem e de uma mulher espiritualmente saudável. Homens bíblicos. Mulheres que sejam mulheres bíblicas. Homens bíblicos são homens que atraem a presença de Deus. É isso que são homens bíblicos. São homens que são vistos pelo céu como representantes de Deus. Que quando invocado, ele vem por causa desse homem bíblico. Porque sobre ele foi colocada uma responsabilidade de conduzir a sua família para a eternidade. Maridos, deixa eu lhe perguntar, você está conduzindo a sua esposa para a eternidade? Você está conduzindo os teus filhos para a eternidade?
Hoje foi noite de ordenação pastoral. Homem, você é pastor da sua casa? Porque ser pastor é um dom ministerial para servir a igreja, mas ser pastor é função de todo homem na sua casa. Porque a função de um pastor é proteger e alimentar. Eu, como homem, tenho o dever de proteger a minha família e alimentar a minha família em todos os aspectos. Marido, você é pastor na sua casa? Tem uma nota de corte para o marido ser aprovado. Você quer saber se você é um marido aprovado? Sabe qual é a nota de corte? Eu estudei toda a minha vida num colégio onde a nota de corte era 7. Ou seja, tirou menos que 7, você estava fora. Recuperação. E lá em casa, papai não tinha muita paciência com esse negócio de ficar de recuperação. Tinha que passar direto. Então, toda a minha vida eu estudei até o 3º ano, sem ficar de recuperação, porque eu sabia como o papai era. Então, a nota de corte era 7. Se eu não tirar 7, recuperação. Deus tem uma linha de corte para o marido aprovado. Sabe qual é a nota de corte para o marido ser aprovado? O marido aprovado ele tem que ser, no mínimo, Jesus para sua esposa. Se marido, você é menos do que Jesus é para a igreja, para sua esposa, deixa eu dizer uma coisa, você está fora. Paulo diz, quando escreve a igreja de Éfeso, ele diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Então você tem o dever, eu tenho o dever de ser no mínimo Jesus para minha esposa. Pastor Jorge, você é Jesus para ela? Tem que ser Jesus para ela. Porque se você não for Jesus para ela, você está fora. Se eu não for Jesus para minha esposa, eu estou fora. Essa é a forma que o Senhor avalia o meu caráter como marido. É amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. E olha que desafio. Jesus ama uma igreja que desonra Ele, que trai Ele, que se esquece dEle, que abandona Ele, que troca Ele. E por esse povo Ele morreu, para remir esse povo. Deixa eu te fazer uma pergunta, marido. Você é Jesus para sua esposa? Porque é o que Jesus espera que eu seja para a Gigiana. É o que Jesus espera de você para a Sônia. Mas por que esse caráter não nos constrói? Porque nós não somos bíblicos. Homens e mulheres bíblicos são transformados num valor bíblico. Da mesma forma como o caráter de uma mulher deve ser um caráter que reflete Cristo, e o caráter de uma mulher aprovada? Não, também tem o caráter da mulher aprovada, não é só a gente que se lasca, né? Não, também tem um caráter. Qual é a expectativa de Deus? Que a esposa seja para o seu marido como a igreja é para Cristo. Devota. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica revoltada com Jesus? Você fala duro com Jesus? Você bloqueia o Jesus no WhatsApp para ele não falar com você? Você deixa de cuidar do seu marido, da roupa do teu marido, da comida do teu marido, porque ele pisou na bola, então você vai lá e boicota ele? Existem esposas que boicotam os maridos. Aqui não, aqui em Portugal é bênção. Mas lá no Brasil, tem mulher que boicota o marido. Tem mulher que é o seguinte, o marido não respondeu do jeito que ela queria, ela fecha o negócio, não tem mais. Ela dorme de calça jeans molhada e com os bolsos cheios de pedra virado para a parede. Coitado, morre. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Mulher aprovada é aquela que se assemelha ao relacionamento da igreja com o seu Jesus. Isso é extremamente desafiador. Uma mulher tem que ser devota ao seu marido. Devota em que sentido? Cumplicidade. Devota em cumplicidade, confiança, aliança, fidelidade. Por que a família falha? Porque o casamento falha. Por que o casamento falha? Porque o homem falha, porque a mulher falha. Por que eles falham? Porque não são homens e mulheres bíblicos. Família não é coisa para criança. Casamento não é coisa para menino. Meninos, quando se casam, não se tornam homens. Meninos, quando se casam, destroem mulheres. É isso que acontece. Eu estou colocando alguns critérios, eu já fiz. Esses dias eu estava pensando em mudar o meu nome. É fácil mudar o nome, Germano? É fácil. Eu estava pensando em mudar meu nome, colocar meu nome para Antônio. Porque eu já fiz quase 300 casamentos, né? E Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Eu falei, vou mudar meu nome. Vou chamar Clodoaldo, mas não. Eu falei, mudei, não faço mais casamento. Sem antes a gente entrar num acordo pré-nupcial, os noivos e eu. Qual é o acordo? É assim, assim, assim que funciona. Senão eu não vou. Para que eu vou fazer um casamento? Para que eu vou celebrar um casamento que eu sei que não vai dar certo? Você olha para o casal, você percebe que ele não tem a menor estrutura para liderar uma casa. É um menino, é um moleque. O negócio dele é jogar videogame. O negócio dele é ir para a quadra, é para o campo jogar bola o domingo, o dia todo. Você olha para a menina, ela não sabe fritar um ovo, ela não sabe lavar uma roupa no tanque. Como é que quer casar? Não é verdade, são coisas simples.
não sabe fazer um arroz, meu Deus do céu, não sabe passar um pano de chão para limpar uma casa, não varre uma casa, não tira o pó dos livros da estante e quer casar. Não, casar não é para criança. Casamento é para homens e mulheres que entendem a responsabilidade e as exigências que um casamento coloca sobre eles. Senão você vai destruir a vida de pessoas, você vai pecar. Agora, por que essas transformações não acontecem? Vamos colocar uma outra pergunta? Por que as transformações não acontecem na vida de homens e mulheres? Porque assim, né? O que leva uma pessoa a se casar? O que leva uma pessoa a se casar? Me ajuda aí, gente. Prega comigo. O que leva uma pessoa a se casar? Vamos lá. O que te levou a casar? Opa, amar. O amor te levou a casar. As pessoas casam por amor. Mas se separam por quê? Você conhece alguém que casa, não, vamos casar hoje, mas daqui 6 meses a gente separa. Conhece assim esse acordo? Não, o convite de casamento, ele só vem com a data do casamento, não vem com a data da separação. Mas por que as separações acontecem? Pessoas se casam por amor, mas se separam por comportamentos inadequados no casamento. E por que os comportamentos adequados não governam um casamento? Por que são os comportamentos inadequados que dirigem os nossos casamentos? Porque nós não estamos dispostos a assumir um lugar. Um lugar simples. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Simplicidade não é o contrário, é dificuldade. Simplicidade é dificuldade. Porque nós não queremos assumir um lugar. E sabe qual é esse lugar? Cruz. Se não tiver cruz em mim como marido, me governando, se não tiver cruz como um valor fundamental na sua vivência diária no seu casamento, você não vai ser uma esposa aprovada. Tem que ter cruz. Falhamos como homens, e por isso falhamos como maridos, e por isso falhamos como pais. Se falha como mulher, se falha como esposa, se falha como mãe. Por quê? Porque não estamos como deveríamos estar. Só há plenitude para um casamento se formos homens e mulheres crucificados. Não tem como haver plenitude do casamento se não formos homens e mulheres crucificados todos os dias. E por quê? Por que ser crucificado? Porque a cruz redime. É a cruz que resgata. Não tem resgate de um valor se não houver cruz. É a cruz que resgata, é a cruz que restaura. A mensagem da cruz, ela nos responsabiliza. A cruz nos proíbe de nos vitimizarmos. Aqui não, aqui em Portugal, aqui é bênção. Mas lá no Brasil, você vai, chega um problema, só tem vítima no casamento. A mulher vem procurar para um casamento, a esposa, é um problema, ela é a vítima. Aí você vai falar com o marido, ele é a vítima. Esse é um problema. Onde não tem cruz, não tem responsabilização, só tem vítimas. Relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares se corrompem quando nós não somos responsáveis. Nos esquecemos da responsabilidade que devemos ter como homens casados, que vocês devem ter como homens casados, como mulheres casadas, e nos responsabilizarmos. Somos nascidos de novo. Se nascemos de novo de verdade, a responsabilização tem que fazer parte da nossa caminhada. Não tem argumento. O problema é que a gente tem muito argumento. E quem argumenta não se arrepende. Tem muita justificativa na nossa boca, e quem se justifica não muda. E o ciclo ruim que destrói um casamento, que danifica uma família e que traz esse dano para dentro da igreja, porque é isso que acontece. Uma família desestruturada, um marido ruim, um pai ruim, porque é um homem ruim, ele traz prejuízo para a igreja. Ele afeta o caráter da igreja. Olha que coisa louca. Então ele vem para a igreja para buscar uma resposta, mas ele mesmo não assume a sua responsabilidade. E a igreja sofre. Sabe, aqui não, aqui é bênção. Aqui eu queria mudar para cá, eu quero morar em Portugal, porque a igreja de Portugal é uma bênção. Por exemplo, lá no Brasil, tem mulher que fala muito. Fofoca demais, fala demais da vida dos outros. Tem homens que são mal pagadores, falam e não cumprem com a sua palavra. Lá no Brasil tem isso, aqui é uma bênção, aqui é tranquilo. A fragilidade de um caráter está no fato de não expressarmos o novo nascimento que deveríamos expressar. Queridos, a palavra é novo nascimento, essa é a palavra. A palavra é, o homem que não prestava, morreu. A mulher que não... Desculpa a dureza, mas é assim que a Bíblia trata. A Bíblia diz que um homem que não nasceu de novo, o destino dele é qual? É o inferno.
Aliás, não é o inferno, o destino dele é o lago de fogo. Tem coisa pior que o inferno. Tem coisa muito pior. É por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, não tinha como dar certo. Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É expressar nova consciência. Primeiro sermão da igreja, Atos 2. Pedro traz um sermão que durou ali no máximo 10 minutos. No final do sermão, o coração das pessoas está constrangido, aliás, compungido. A palavra de Deus, quando encontra uma deformidade em mim e em você, a palavra de Deus não nos traz paz, ela nos traz perturbação. A palavra de Deus, quando encontra deformidade na nossa vida, ela não vem para nos harmonizar, ela vem para nos desarmonizar e dizer, essa rota não serve, você tem que pegar um outro caminho. Aquela multidão que ouvia Pedro perguntou para ele, o que a gente deve fazer? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer diante das nossas crises familiares. Essa é a pergunta que deveria ser feita diante das nossas crises conjugais. O que nós devemos fazer? É responsabilização. A resposta de Pedro foi, arrependei-vos. O verbo arrepender ali no grego não significa mudar de atitude. O problema é esse. Existem pessoas que querem mudar de atitude e não conseguem de forma permanente. Por quê? Porque arrependimento não é mudar o comportamento. O verbo grego ali para arrependimento não fala de mudança de comportamento. O verbo grego ali é metanoeu, é mudar o jeito de pensar. Novo nascimento é nos dar uma nova consciência. É pensar diferente a respeito de um fato. Então agora, eu sou um homem de Deus, eu nasci de novo. Então eu tenho que tratar minha esposa como um nascido de novo. Você tem que tratar o seu marido como um nascido de novo. Ou seja, refletir características de um homem e de uma mulher espiritual, não de um homem e de uma mulher carnal. Esse é o desafio. Homens e mulheres que não nasceram de novo, não são responsáveis. Não assumem os seus problemas. O novo nascimento não diz que você não vai pecar mais. Sabia disso? O novo nascimento não diz que você jamais pecará. Mas o novo nascimento, ele deixa algo claro. Se pecar, seremos responsáveis em relação ao pecado que cometemos e vamos assumir as consequências do dano que esse pecado produziu. Porque agora, o pecado ele é um acidente de percurso, mas é responsabilidade minha. Ninguém peca por acidente. Ninguém adultera por acidente. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Estou aqui no motel com outra mulher. Oh, o que aconteceu? Que loucura, isso não acontece. Não é assim. Ah, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Ah, mas eu não imaginei. Chega de argumentações. Homens e mulheres nascidos de novo são responsáveis pelos pecados que eles cometem. Homens e mulheres nascidos de novo são responsáveis por assumir os problemas que os nossos pecados trouxeram para o nosso casamento. Seu casamento não tem diálogo, assuma a sua responsabilidade, construa diálogo. Você tem hoje uma esposa ferida, machucada, desconfiada, assuma o seu pecado e resolva o seu problema. Queridos, Deus quer que nós estejamos assumindo os problemas que nós geramos para o nosso casamento. Problemas que você gera para o seu casamento são problemas que você gera para a sua família. Problemas que você gera para a sua família são problemas que você delega, que você transfere para a história dos teus filhos. E esses problemas, você carrega eles, contaminando, essa é a palavra que eu quero usar, contaminando onde quer que você esteja, inclusive a igreja. Já para pensar que peste, um marido deformado, uma esposa deformada, fazendo parte de uma igreja? Qual é a chance de Deus ouvir a oração de um homem e de uma mulher assim? Qual é a chance do Senhor ser invocado com santidade, com integridade, através de uma boca assim? Ele amaldiçoa a mulher amaldiçoa o seu marido e quer adorar a Deus. É incompatível, é incongruente, não é lógico. Nós clamamos por um avivamento, mas talvez o agente mais importante e que tem poder para impedir esse avivamento seja a própria igreja de Jesus. Por quê? Porque essa igreja, ela não entendeu o valor da família. Ela não lutou, ela não se esforçou para trazer saúde para a sua família. Nós temos o dever de resolver os nossos problemas conjugais. E deixa eu te dizer uma coisa, o problema conjugal não é o da minha esposa, são os problemas que eu tenho. Não é o problema dela, é o problema meu em relação a ela. É sermos responsáveis, é sermos homens e mulheres bíblicos para poder salvar o meu casamento. Um homem e uma mulher bíblica
salve o seu casamento. Seja um homem bíblico, seja uma mulher bíblica e salve a sua família. Salve a sua casa. Seja um motivo para que Deus olhe para a sua casa, para a sua família e diga: família bendita. É uma herança bendita. As nações vão dizer: a sua herança é uma herança bendita. É a expectativa de Deus. Ele deu tudo que é necessário para que isso aconteça. Tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Ele deu a palavra dele, ele deu o Espírito Santo dele, ele deu a cruz para nos resgatar, para nos redimir dessa maldição de falhar. Queridos, a cruz nos redime da maldição de falhar. Por quê? Porque agora não é mais a nossa força. É a graça dele. É a graça que dá o que não merecemos. É a misericórdia que nos livra do que mereceríamos. Nós temos o dever. Uma igreja avivada, uma igreja que atrai a presença de Deus, não acontece aqui aos sábados à noite. Não acontece aqui. Acontece na sua casa todos os dias. A igreja que acontece na sua casa é a igreja que glorifica a Deus na reunião da congregação da comunidade de fé. É lá. É lá. Existe um culto de adoração a Deus na sua casa? Desliga a televisão, cancela a Netflix, sai do Instagram, desliga o YouTube, adore a Ele. Maridos, traga a sua mulher, traga os seus filhos, sente na mesa com eles. Abra a Bíblia para os teus filhos. Deixa os teus filhos verem que você é um homem da Bíblia. Lidere a sua casa, marido. Lidere a sua esposa como um homem de Deus. Lidere a sua esposa, inspirando ela na fé. Faça ela se sentir segura, protegida, porque tem um homem de oração dentro de casa. Homens não oram. Você vai de uma forma geral nas igrejas. Quem é conhecido como quem ora? As mulheres. Tem círculo de oração na igreja. Quem faz parte do círculo de oração na igreja? Já viu o círculo de oração de homens? Não existe. Não, o homem se reúne para achar churrasco e jogar bola. É para isso que o homem se reúne. O homem se reúne para orar. Olha que tragédia. Então sente com a sua família na sua casa. Faça da sua casa um cenáculo de adoração a Deus. Faça da sua casa um lugar onde você invoca o nome do Senhor. Aí nós vamos chegar para uma reunião como essa, tudo resolvido. Nada precisa mais, ser acertado, porque tudo já foi construído durante a semana. Tem culto na sua casa? Tem adoração a Deus na sua casa? Tem discipulado na sua casa, feito por você? Pequeno grupo. Apesar das dificuldades, mas ainda é fácil. Não, faça um culto doméstico. Seja desafiado. Inaugure um culto doméstico na sua casa. Senta você, sua mulher e os teus filhos. Convida ninguém. Não convida vizinho, não convida ninguém. É você. Se você não liderar espiritualmente a sua família, em primeiro lugar, não queira liderar mais ninguém. Mais ninguém. Porque você não vai ter aprovação, você não vai ter autoridade para aquilo que você diz. O céu vai ser uma testemunha contra você. O céu não pode ser uma testemunha contra nós. O céu tem que ser uma boca que diz: família bendita do Senhor. Os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa família bendita é a família que forma uma igreja, que constitui uma igreja que glorifica a Deus. Essa é a igreja que Ele quer se casar com ela. Amém, queridos? Vamos orar? Eu vim com essa palavra de amor hoje para compartilhar com os irmãos. Então, espero que os irmãos tenham paciência comigo, né? Nós precisamos refletir a respeito de alguns assuntos. Jesus quer voltar para buscar a sua igreja. E Ele quer voltar agora. E eu não posso ficar para trás. Mas se eu não for o marido que Jesus espera, não seja o marido que a sua esposa espera. Não vai funcionar. Seja o marido que Jesus espera que você seja para ela. Seja a esposa que Jesus espera que você seja para o seu marido. Aí as coisas vão dar certo no final. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Somos o teu povo, Senhor. O que nós somos, senão o teu povo, Senhor? Os teus filhos, a tua igreja, a tua noiva. Sim, Senhor, nós somos a tua igreja, Senhor. E eu quero lhe pedir nessa noite, no nome de Jesus, que os teus olhos de misericórdia não saiam de sobre a nossa vida. Que a tua mão de graça não saia de sobre a nossa vida. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos ensine, doce Espírito Santo, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos alinhe e que o Senhor nos lapide, que o Senhor nos arranca da nossa vida, tira da nossa vida todas essas
disformidades, que nos faz diferentes de Jesus. Esse é o alvo, Jesus é o alvo. Jesus é o nosso alvo, olharmos para o Senhor Jesus e nos corrigirmos. Eu olhar para Jesus, eu olhar para ti, Jesus, e me corrigir para ser para Gigiana, minha esposa, o marido que o Senhor quer que eu seja para ela. Porque se eu for o marido que o Senhor quer que eu seja para Gigiana, Senhor, eu não vou falhar como um pai, eu vou acertar como um pai. Não tem como eu falhar como um pai se eu for o marido que o Senhor quer que eu seja para minha esposa. Faça isso comigo, Senhor. Faça isso conosco. Faça isso com cada homem nesse lugar, que sejamos os homens que o Senhor quer que sejamos para as nossas esposas. Os solteiros, que o Senhor já continue construindo, já comece a construir esse modelo, essa forma, para que quando se casarem, que eles sejam os homens que o Senhor quer que eles sejam para suas esposas, Senhor. Porque nós vamos acertar como pais e nós seremos uma bênção para a tua igreja. Homens que falham nos seus casamentos jamais podem abençoar a tua igreja, Senhor. Jamais poderão, Senhor. Jamais poderão. Mulheres que falham com seus maridos jamais poderão abençoar a tua igreja, Senhor. Não podem abençoar. Não podem. Não podem, porque a expressão daquilo que representa um casamento, marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, a esposa se submeter ao marido como Cristo é o cabeça da igreja, esses valores forem quebrados dentro da nossa casa, eles não podem realizar nada, nada no que diz respeito a fazermos parte da igreja do Senhor. Eu quero lhe pedir nessa noite, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos cure. Precisamos de cura, precisamos de restauração, precisamos de renovo. Mas, Senhor, tem graça bastante nas Tuas mãos para nos ajudar nesse processo. Nos responsabiliza. Homens e mulheres responsáveis são homens e mulheres de redenção. Homens e mulheres responsáveis na sua missão, como maridos, como esposas, são homens e mulheres que trazem resgate para o seu casamento. Casamento resgatado é uma família restaurada para a glória do Teu nome, Senhor. E eu quero Te adorar nessa noite, por poder compartilhar esse tempo com os meus irmãos. Que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos abençoe. Assim nós oramos no nome daquele que amamos e esperamos que volte, e que volte agora, no nome do nosso amado Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, um beijo no coração de vocês, e se o pastor de vocês me convidar, eu volto, viu? Quando ele me convida, eu venho. Demorou 1 ano e meio, ele me convidou e eu vim.